Onde quer que haja um novateiro, há formigas novateiras. E é por isso que é chamada de pau-formiga, porque só alguém não familiarizado com ela e seus residentes agressivos se aproximaria. Se algo tenta comer as folhas da árvore ou até tocá-la, é atacado por um exército furioso e poderoso. O ferrão dessa espécie de formiga é muito doloroso. A sua pele parece estar queimando. E se várias formigas injetarem o seu veneno ao mesmo tempo, podem até matar um animal do tamanho, por exemplo, de um macaco. As folhas das plantas frequentemente têm toxinas para limitar quem pode as comer. E as paredes das células das plantas são feitas de celulose. Por isso, este macaco omnívoro está procurando formigas entre as folhas e não comendo as folhas, apesar de ter fome. Ele não quer vegetais. Ele precisa de proteínas animais que lhe deem mais energia, mais rápido. No entanto, a dieta que ele está procurando é muito perigosa. Ele está num pau-formiga. Mas este macaco capuchinho listrado não é um novato. E procura precisamente formigas novateiras porque sabe fazer isso sem correr riscos. Ele sabe como desarmar a simbiose entre formiga e árvore. Ninguém pode se aproximar de um pau de formiga a menos que o clima esteja frio. E no Pantanal, o pântano do Brasil, no coração dos trópicos, o clima é quente, quase nunca é frio. Embora nos meses de julho e agosto, por apenas alguns dias, às vezes por 1 hora antes e depois do amanhecer, a temperatura mínima pode não chegar a 7 graus Celsius. E os insetos ficam praticamente incapacitados. Não conseguem se mover ou se defender a essa temperatura. O macaco capuchinho sabe que hoje é um desses raros dias. Raspando os galhos, abrindo eles, ele pode tomar um café da manhã muito especial. Mas assim que a temperatura subir, as formigas voltam ao ataque. Elas vão achar um caminho dentro do seu pelo e vão picar, jogando ele para fora da sua casa. Afinal, é um pau-formiga. Estas alianças protetoras entre árvores e formigas são muito eficazes. E podemos encontrá-las também na África, Eurásia e Austrália. Como já vimos, as formigas são especialistas em simbiose. Formam parcerias com pulgões, polinizam plantas, protegem árvores e também cultivam fungos. As formigas cortadeiras trabalham exclusivamente para um fungo que cultivam na sua colônia como alimento. Todo este trabalho de corte, trituração e transporte de folhas é para este fungo. Mas não é qualquer árvore que alimenta esse fungo. Os nutrientes que precisa para crescer são só sintetizados por certas espécies de plantas. As cortadeiras têm até que selecionar o que coletam, para que as folhas tenham a menor concentração possível de substâncias tóxicas, para não envenenar a sua safra de fungos. É por isso que não é estranho vê-las trabalhando em horas diferentes do dia.
e da noite, sempre que é preciso. Além disso, o fungo é muito exigente, não suporta a luz e é muito suscetível a mudanças na temperatura ou na concentração de dióxido de carbono. Muita matéria vegetal dentro do ninho pode matá-lo. Por isso, quando não está muito calor, como agora, as cortadeiras trabalham durante o dia. Quando as folhas estão mais quentes por causa da luz solar, e assim aumentam a temperatura dentro do ninho. O fungo gosta de calor, mas não muito. Um sistema complexo de túneis mantém a colônia devidamente arejada para que a temperatura e a umidade estejam perfeitas. Nem muito pouco, sempre constante. Esta simbiose complexa depende de muitos fatores que são bastante delicados. E é por isso que a colônia de formigas mantém várias culturas de fungos crescendo no subsolo, em diferentes câmaras. Assim garantem que, se perderem uma colheita, outra vai sobreviver sempre. Você pode pensar que este fungo não recebe nada das formigas, que é apenas o seu alimento. Mas ele só existe porque elas cuidam dele. Outro exemplo de simbiose protetora ocorre debaixo do mar. É a simbiose entre o peixe-palhaço e as anêmonas do mar. Em seus tentáculos, as anêmonas têm milhares de pequenos arpões que funcionam como uma barreira defensiva para que nenhum peixe possa tocá-las. Entrar em contato com elas pode ser fatal, já que algumas anêmonas são altamente venenosas. Qualquer outro peixe que fizesse isso seria picado com 1000 dardos e morreria após uma injeção tão maciça de toxinas. Então por que não afeta o peixe-palhaço? É imune ao veneno? Suas escamas são especialmente espessas? Não. As anêmonas não atacam os peixes-palhaço porque não os detectam. Não percebem que estão lá. Antes de se estabelecerem numa anêmona, os peixes-palhaço esfregam de leve as suas escamas nos tentáculos da anêmona muitas vezes. Sem dúvida isso dói, mas eles fazem com muito cuidado. O corpo do peixe analisa quimicamente seu futuro parceiro e depois adapta o muco que cobre suas escamas para imitar perfeitamente a película que cobre os tentáculos da anêmona. Depois, a anêmona aceita o peixe como parte de si mesma. Sem perceber, claro. Mas não é uma forma de comensalismo, como você pode pensar. Em troca de um lugar seguro para viver, o peixe-palhaço cuida e limpa a anêmona. Muitas vezes até devora qualquer sujeira. Alguns caranguejos eremitas também estabelecem contratos mutuamente benéficos com anêmonas, especificamente com actínias, já que este gênero de anêmonas pode tolerar passar um certo período de tempo fora d'água. As actínias pegam carona no caranguejo sem saber para onde vão, mas não se importam muito. Estão felizes por receberem os restos de comida que as correntes jogam da boca do seu companheiro quando ele come.
Em troca, o seu passageiro se certifica que nenhum polvo vai atacar por trás. O bico duro de um polvo é capaz de perfurar facilmente as suas conchas, sejam elas próprias ou emprestadas. Mas esta espécie de polvo também é venenosa. É considerado um dos 3 animais mais venenosos do planeta. O polvo de anéis azuis. Este pequeno polvo australiano também mantém uma relação simbiótica. Se associou a bactérias horríveis que vivem na sua saliva. E quem quer que ele morda, nunca vive para contar a história. O pequeno caranguejo boxeador tem um exoesqueleto mais fino, que certamente não é a prova de polvo. Na verdade, o caranguejo boxeador tem o tamanho certo para um polvo com anéis azuis mastigar. Mas, felizmente, para este pequeno crustáceo, a sua defesa não se baseia apenas na dureza da sua casca. O caranguejo boxeador tem 2 bons aliados. Ele carrega uma mini anêmona em cada uma das suas garras. E anêmonas podem ser minúsculas, sim, mas elas ferroam de verdade, e especialmente uma pele nua como a de um polvo. A sua coloração chamativa e o seu padrão listrado deve ser um sinal claro o suficiente de que, apesar de seu pequeno tamanho, o caranguejo boxeador é perigoso. Mas este polvo está com fome e quer checar de perto. É um polvo adulto e quase com certeza já teve alguma experiência anterior com um caranguejo boxeador, mas quer ter a certeza de que não está deixando de lado um bom jantar por engano. O caranguejo nota que o polvo está em dúvida se ataca ou não. Por isso, decide que é hora de convencê-lo a recuar. A forma como move suas pinças mostra claramente o que está segurando. O polvo entende a mensagem. Vai procurar outra presa. O caranguejo salvou a sua vida de um inimigo temível e pode não ser a primeira vez que teve boas razões para agradecer a simbiose que estabeleceu com as pequenas anêmonas. Deixado em paz, agora ele pode comer. E as anêmonas também. Talvez a simbiose perfeita, a mais íntima, seja aquela em que não se consegue distinguir os 2 simbiontes ou parceiros simbióticos. Os 2 são tão unificados que parecem ser um só. Um líquen, por exemplo, não é realmente um ser vivo, embora sempre pensássemos que era. Agora sabemos que um líquen são 2 seres, uma alga e um fungo. Mas eles vivem um dentro do outro, formando uma estratégia de vida dupla que adquire uma nova forma, o produto da união dos 2. O fungo recebe alimento
graças à fotossíntese realizada pela alga. E a alga, em troca, fica protegida da desidratação, graças à água que o fungo retém. A alga tem água e o fungo recebe comida, mesmo em ecossistemas muito extremos, onde nenhum deles poderia sobreviver por si só, sem o outro. A reprodução também geralmente envolve ambos os seres. Embora, obviamente, não haja sexo, mas sim fragmentação. O líquen forma pequenas porções, que incluem tanto algas como fungos. E o vento ou a chuva se encarregam de espalhá-los. As inúmeras relações entre os diferentes animais são surpreendentes, perplexas, maravilhosas e indispensáveis para o equilíbrio geral do sistema. Isso é muito claramente observado na natureza quando alguém morre, porque outro sobrevive graças a essa morte. Até mesmo a morte gera novas oportunidades e forma parte da vida. Uma raposa é a primeira a detectar o cheiro de um veado vermelho. Cada animal que participar neste banquete vai contribuir, de acordo com sua capacidade de rasgar pele ou até de partir ossos. São oportunidades para os outros que vêm depois. A pega, por exemplo, não consegue tirar o seu pedaço de carne até que a raposa tenha rasgado a pele dura. Então, a ave vai ter que esperar. Embora a raposa tenha que trabalhar depressa, pois os abutres já estão se juntando por cima do cadáver, e quando mergulham nele, não deixam muito para o resto. Os abutres, embora possam não deixar muito para os outros, desempenham um papel higiênico essencial para todos os outros habitantes do ecossistema.